E olha só mais uma novela que quase começou no Corinthians, mas já teve um ponto final antes mesmo do primeiro capítulo. O nome da vez: Juan Quintero, meia colombiano de 32 anos com passagem recente pelo América de Cali. O jogador, que já teve bons momentos na carreira, foi oferecido ao clube paulista pelos seus representantes, mas a resposta veio rápido: obrigado, mas não. A diretoria, junto com o técnico Dorival Júnior, bateu o martelo e disse não ao negócio. A decisão, inclusive, não foi baseada apenas em opinião pessoal, mas numa análise mais ampla do momento do elenco. O Corinthians entende que não é hora de colocar mais um jogador acima dos 30 anos no grupo, principalmente quando a prioridade atual é rejuvenescer o elenco e dar mais força física ao meio-campo. E isso não é segredo para ninguém, o próprio Dorival já falou mais de uma vez que o time precisa de mais intensidade e explosão. E fazendo sentido, né? O Corinthians já tem ali uma lista bem extensa de veteranos. Carrillo, José Martínez, Charles Ancelotti e Memphis Depay, todos acima dos 30. Até o André Ramalho entra nessa conta. Então a preocupação não é só a idade, mas sim o que ela representa dentro de campo. E o Quintero, embora tenha talento de sobra, disso ninguém duvida, não entrega os 90 minutos com a intensidade que o futebol brasileiro exige. Quem acompanha sabe, ele é aquele meia clássico de toque refinado, bola colada no pé, passe vertical, preciso, visão de jogo diferenciada, mas fisicamente é complicado. O torcedor com certeza lembra do que ele fez contra o Corinthians na Sul-Americana do ano passado, quando ainda defendia o Racing. Arrebentou nos 2 jogos, foi um dos melhores em campo. Mas a pergunta que fica é: será que ele ainda tem esse gás todo no América de Cali? Sua performance oscilou. Os números até que são bons: 21 jogos na temporada, 3 gols, 6 assistências, sendo 19 como titular. Não é pouco. E o último jogo foi recente, 15 de junho, jogando os 90 minutos contra o Júnior Barranquilla. Temporada passada com a camisa do Racing foram 38 partidas, 8 gols e 9 assistências. Tudo isso sem nenhum histórico de lesão recente. Mas aí vem a dúvida que não quer calar: vale a pena apostar? Porque uma coisa é clara, talento ele tem. Categoria também. E se a gente olhar só pelos números, dá vontade de aceitar na hora. Mas como encaixar isso num elenco que já sofre com falta de fôlego, principalmente quando o assunto é sequência de jogos? É aí que mora o dilema. É o famoso: o cara é bom, mas se fosse para montar um time ao redor dele com jogadores mais jovens correndo ao seu redor, talvez funcionasse. Como era no Racing, por exemplo. Lá ele tinha 2 pontas velozes, o time era intenso, dava espaço para ele brilhar sem precisar correr o tempo inteiro. Agora imagine o Quintero tendo que dividir o meio-campo com Martínez, Carrillo e ainda Memphis e Yuri Alberto na frente. Fica complicado. A marcação some, o meio vira uma avenida. Tem torcedor que se empolga e já imagina ele enfiando bolas milimétricas pro Yuri Alberto ou achando Memphis em profundidade. E dá para entender. O cara tem talento. Mas também é preciso lembrar que no futebol, especialmente hoje em dia, físico conta, e muito. O Corinthians já sofreu com isso antes. Teve Renato Augusto, Paulinho, Juliano, William, todos bons de bola, mas o time ficava pesado, sem pernas. E no fim os resultados não vieram. Aí tem quem diga: mas se for barato, vale. Aí entra outro problema. O Corinthians nem chegou a discutir valores. Recusou direto. Então não dá nem para saber se o Quintero viria por pouco. O palpite é que não. Mesmo rescindindo com o clube colombiano, não parece ser um jogador barato. E o Corinthians, que hoje em dia aceita pagar até 1 milhão por mês para jogador que nem sempre entrega, precisa pensar com mais calma. Se fosse um contrato de produtividade com metas, talvez fizesse sentido. Mas será que o jogador aceitaria, e será que o clube toparia montar esse tipo de acordo? A chance é pequena. Eu particularmente entendo os 2 lados. Quem é contra tem bons argumentos. O time já é envelhecido, precisa de renovação. Quem é a favor também se apoia em fatos: o cara é bom, tem técnica, pode ajudar. Mas para mim tudo gira em torno do preço. Se fosse uma oportunidade rara, uma barganha, até daria para pensar. Agora, se for para pagar alto para apostar num nome que talvez esteja na reta final da carreira, é arriscado demais. E é isso que o Corinthians precisa evitar. Não dá para repetir os erros do passado, como insistir em nomes que já não conseguem entregar com constância.
A história mostra que lotar o elenco de jogadores experientes demais costuma trazer mais problemas que soluções. O próprio Fluminense precisou passar por uma reformulação pesada depois de apostar por tempo demais nos veteranos. E agora o Corinthians quer fugir desse ciclo. A rejeição de Juan Quintero pelo Corinthians ainda repercute fortemente entre os torcedores e nos bastidores do clube. Apesar de ser um jogador talentoso com números interessantes nas últimas temporadas, a comissão técnica liderada por Dorival Júnior e o departamento de futebol representado por Fabinho Soldado consideraram que o perfil do atleta não se encaixa no projeto atual da equipe. O objetivo do Corinthians é bastante claro: rejuvenescimento do elenco e aumento da intensidade física do time. E nesse contexto mesmo jogadores tecnicamente acima da média acabam sendo descartados se não atenderem a esses dois critérios prioritários. O caso de Quintero é emblemático por reunir todas as características que dividem a opinião. É um meia cerebral de passe refinado, visão de jogo acima da média, experiência internacional e capacidade de decidir jogos com um toque ou uma finalização precisa. Porém, por outro lado, seu histórico recente demonstra uma dificuldade para manter um alto nível físico ao longo dos 90 minutos e a idade, 32 anos, coloca um peso importante sobre sua contratação, ainda mais em um elenco já saturado de jogadores com mais de 30 anos. A lembrança da semifinal da Sul-Americana de 2023 em que Quintero foi um dos principais nomes do Racing contra o Corinthians ainda está viva na memória do torcedor. A atuação dele foi determinante para a eliminação do time paulista e essa lembrança por si só já bastaria para muitos pedirem sua contratação, acreditando que ele poderia repetir o mesmo desempenho agora vestindo a camisa alvinegra. Só que o contexto mudou. Naquela época ele jogava num time mais jovem com cobertura física adequada para que sua qualidade técnica aparecesse. No Corinthians atual ele teria ao lado outros jogadores lentos como Carrillo, José Martínez, Anchileri e em algumas ocasiões até o próprio Memphis. Essa combinação poderia tornar o meio-campo do Corinthians ainda mais vulnerável defensivamente, incapaz de competir fisicamente com os rivais em jogos intensos. Outro ponto levantado foi a condição física de Quintero. Embora ele não tenha registros de lesão nesta temporada e tenha atuado em 21 partidas, 19 delas como titular, ainda paira dúvida sobre sua capacidade de manter a intensidade em um futebol tão exigente como o brasileiro. Na Colômbia a rotação é menor, o calendário é menos apertado e o estilo de jogo favorece mais os jogadores técnicos e menos explosivos. Já no Brasil os espaços são menores, o jogo é mais truncado e físico e a cobrança por desempenho constante é muito maior. A dúvida se Quintero conseguiria suportar esse nível de exigência sem comprometer é legítima, e pesa na decisão da diretoria. Ao mesmo tempo, a torcida tem um papel ambíguo nesse processo. Parte dela quer a contratação seduzida pelo talento do jogador e pela memória afetiva de suas atuações passadas. Outra parte concorda com a decisão de Dorival e Soldado, enxergando que repetir os erros do passado, como foi com Renato Augusto, William Juliano e Paulinho, não é uma boa ideia. Esses jogadores, apesar da bagagem e qualidade, não conseguiram dar sequência a um trabalho duradouro por conta das limitações físicas. O Corinthians já sofreu bastante com isso e dessa vez a comissão prefere errar pela cautela do que pela empolgação. Apesar da recusa, há sempre aquela janela que o futebol permite. Uma reviravolta pode ocorrer se houver uma grande movimentação dos torcedores nas redes sociais ou se o jogador aceitar uma proposta em moldes diferentes, como um contrato de produtividade ou um salário bem abaixo da média do elenco. Ainda assim, isso parece improvável neste momento. A diretoria foi clara na negativa e o nome de Quintero sequer chegou a ser discutido em termos financeiros. O simples fato de ser um jogador com características que fogem ao novo perfil do clube já foi suficiente para a recusa. Por outro lado, o Corinthians segue ativo no mercado buscando reforços com características opostas às de Quintero. Um exemplo é a tentativa pela contratação de Biel, ex-Bahia e atualmente no Sporting de Portugal. Um jogador mais jovem com 24 anos que tem potencial de revenda, velocidade e boa técnica. A negociação, no entanto, também é delicada. O Sporting pede valores elevados, 7 milhões de euros por 100% dos direitos, e o Corinthians tenta encontrar uma forma de pagar menos oferecendo a compra de uma parte do passe ou mesmo tentando um empréstimo com opção de compra. Esse tipo de movimentação mostra claramente a mudança de perfil que o clube busca: jogadores jovens com vigor físico e intensidade e que possam ser utilizados por mais tempo em campo e quem sabe até render financeiramente no futuro.
A aposta no Biel mesmo com risco é mais coerente com esse novo projeto do que seria a contratação de Quintero. O torcedor pode até sentir saudades da elegância de um meia clássico daqueles que decidem com um passe, mas o futebol moderno exige mais do que isso. Exige força, mobilidade, resistência e disponibilidade, algo que nem todos os talentosos conseguem entregar com regularidade. A discussão sobre Quintero no fundo escancara uma realidade que o Corinthians precisa encarar: é hora de fazer escolhas mais racionais e menos emocionais. Trazer um jogador por conta de um jogo bom que fez contra o clube ou por causa de vídeos no YouTube já provou diversas vezes que não funciona. O planejamento precisa ser estratégico. O elenco precisa ser equilibrado. Um ou outro jogador mais experiente pode até fazer sentido, mas não quando ele se soma a outros que já possuem as mesmas limitações. E é justamente esse o ponto mais sensato da decisão de Dorival Júnior e sua comissão. Ainda assim, ninguém pode negar que tecnicamente Quintero teria espaço no futebol brasileiro. Seja como reserva de luxo, como alternativa para jogos mais cadenciados ou até como referência em momentos decisivos. O que falta é saber se ele aceitaria esse papel secundário e se o clube estaria disposto a pagar por um jogador que talvez só entre em campo 20 ou 30 minutos por partida. Isso, somado ao risco de envelhecer ainda mais o elenco, tornou a equação difícil de justificar. Agora, com a janela de transferência se abrindo e o Corinthians pressionado por resultados, as decisões precisam ser rápidas e certeiras. A margem de erro é pequena. O torcedor exige resultados imediatos, mas também já se cansou de ver contratações que empolgam no anúncio e decepcionam no campo. O caso Quintero é apenas mais um episódio dessa busca incessante por equilíbrio entre talento físico e custo-benefício. E talvez nesse momento a prudência tenha falado mais alto. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Uma notícia inusitada começou a circular nos bastidores do futebol paulista e, se confirmada, promete abalar as estruturas do esporte nacional. Rafael Veiga, camisa 23 e um dos principais ídolos do Palmeiras nos últimos anos, estaria negociando uma possível transferência para o maior rival, o Corinthians. Embora nenhuma das partes confirme oficialmente, o rumor ganhou força nos corredores do futebol nos últimos dias, alimentando especulações e reacendendo rivalidades históricas. Fontes próximas ao Parque São Jorge teriam sinalizado interesse em Veiga há semanas, acreditando que o meia poderia ser uma peça-chave na reconstrução corintiana. Com dificuldades criativas no meio-campo e carente de referências técnicas, o Timão estaria disposto a fazer uma investida ousada, apostando no talento e na regularidade do jogador palmeirense. Já nos arredores da academia de futebol, o clima é de surpresa e desconfiança. Internamente, embora Veiga ainda seja considerado essencial, há quem diga que a relação entre o Meire e a diretoria não vive seu melhor momento, especialmente após sondagens do exterior não terem avançado como o esperado. O burburinho se intensificou após Veiga ter sido visto em um restaurante nos Jardins ao lado de um conhecido empresário com trânsito tanto no Palmeiras quanto no Corinthians. Nada foi confirmado, mas o simples encontro já serviu de combustível para as especulações. Torcedores palmeirenses reagiram com incredulidade nas redes sociais, enquanto corintianos, ainda céticos, se dividem entre a empolgação e a dúvida sobre a veracidade do rumor. Se há verdade ou apenas fumaça nessa história, o tempo dirá. Mas a possibilidade de um ídolo do Verdão vestir o manto alvinegro não deixa de ser provocadora, e suficiente para colocar em alerta as duas torcidas mais apaixonadas do país. Enquanto isso, Rafael Veiga segue treinando normalmente pelo Palmeiras, sem qualquer manifestação pública sobre o assunto. Nos bastidores, porém, o silêncio apenas alimenta o mistério. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!